Fala, nação tricolor! Estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês. Depois de um final de semana meio out, não é mesmo? Meio off. Gostou? Palavras inglesas, out, off, aquela coisa toda. Enfim, estamos chegando, viu? Para mais um vídeo aqui no nosso canal. Obrigado a todos que estão sempre conosco. Valeu demais. Você que está chegando, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. E vamos juntos com o nosso Fusarca Tricolor, em parceria, claro, com o Japa Tricolor. Se você está no Japa Tricolor, aqui apontando para cima, que está escrito aqui Japa Tricolor, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Se você está no Fusarca Tricolor, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Você que está no Fusarca, vai para o Japa. Você que está no Japa, dá um pulinho no Fusarca e ajuda nós aí nessa parada. Beleza? Tamo combinado? Beleza. Você já deixou o like, deu aquela moral para nós? É aquilo que eu sempre falo para vocês, não custa nada, para nós vale muito, e o like quer dizer que vocês também estão gostando dos nossos vídeos, das nossas lives, dos nossos posts e não posts. Bom, vamos lá, gente, vamos falar de Marcos Leonardo. Quem diria que a reviravolta poderia acontecer e de uma forma completamente inusitada? Até porque ninguém imaginava que o São Paulo contrataria Marcos Leonardo. Eu mesmo fiz um vídeo até dizendo de forma meio irônica que faltava pouca coisa para o São Paulo se acertar com Marcos Leonardo. E não é que falta pouca coisa mesmo? Falta apenas um documento do Al Hilal. De resto, o jogador aceitou, o São Paulo aceitou, o Al Hilal aceitou, mas parece que tentou voltar atrás, não vamos falar sobre isso. Mas do nada, assim, a vontade do jogador, a gente vai explicar o porquê que o Marcos Leonardo resolveu jogar no São Paulo. Inclusive, tiveram sim sondagens de Palmeiras, Flamengo, Santos, inclusive Neymar ligando, hein? Que beleza! Mas o Marcos Leonardo resolveu fechar com o São Paulo, porque ele vai realizar um desejo e um sonho. Mas antes, a reviravolta aconteceu no sábado, não é? Esse último sábado, sexta para sábado, onde o São Paulo ouviu o staff do Marcos Leonardo, que viu o interesse do São Paulo, e aí foi atrás para saber um pouco mais e percebeu que realmente era real. E aí o Marcos Leonardo viu a grande oportunidade dele jogar primeiro pelo clube do coração, segundo pelo clube do seu pai, que é o pai dele também é São Paulino, e disputar uma Copa Libertadores pelo São Paulo. É uma coisa assim, é um combo perfeito para quem é São Paulino. E o Marcos Leonardo, São Paulino, vai poder ter essa, se tudo der certo, não é? Porque o São Paulo corre contra o tempo, vai poder realizar esse sonho praticamente perfeito. O São Paulo está muito otimista, o jogador está muito otimista, está feliz. Ele já fala para pessoas próximas, segundo informações do Alexandre Vieira, ele já fala para pessoas próximas que ele vai jogar no São Paulo. O staff do jogador acabou recebendo algumas sondagens, como a gente já disse. O pessoal tentando dar aquela atravessada depois que ficaram sabendo que o São Paulo seria o destino do Marcos Leonardo. Clubes como Flamengo, Palmeiras, a galera da grana tentou saber mais sobre informações, mas o negócio já estava meio encaminhado. Uma outra situação foi o Santos, time aonde o Marcos Leonardo foi revelado, que tentou também buscar mais informações, só que o Marcos Leonardo saiu, não vou dizer que pela porta dos fundos, mas saiu meio brigado lá da Vila Belmiro. Então, não era um provável destino. Por mais que o Neymar passou a mão no telefone e falou: Marcos Leonardo, vai jogar aqui no Fantástico, vai precisando de você, aquela coisa toda, enfim. Não deu essa situação para o São Paulo, não deu para o Santos, sim, o São Paulo saindo na frente. Uma outra situação é que o São Paulo precisa apenas de um documento que o São Paulo precisa para finalizar, para poder oficializar e ir atrás também da documentação que falta para registrar o jogador tanto na CBF quanto na Conmebol. Lembrando que a janela de transferências aqui para o futebol brasileiro fecha amanhã, no dia 2. Então tá todo mundo que está com negociação aí pelo caminho, está tentando se acertar. Lembrando que entre hoje e amanhã, muita coisa vai acontecer em muitos clubes, desde a 4ª divisão até a 1ª divisão, muitas negociações vão acontecer. Se fosse lá no tempo de, onde a gente pode dizer de tempo não, né? Se fosse
Na NBA seria o deadline, né? O dia da linha, o dia, né? O dia para fazer todas as negociações. Então, entre hoje e amanhã, deve acontecer muita coisa, muito time tirando o jogador, muito time emprestando o jogador, muito time vendendo o jogador e, claro, muito time comprando, emprestando e negociando os jogadores. Vai ser 2 dias, ou serão 2 dias, muito bacanas mesmo para quem gosta desse mercado da bola. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Segundo informação do Éder Traschini, o Al Hilal teria tentado voltar atrás do negócio que vai gerar em torno de mais ou menos 10 milhões de euros, esse empréstimo aí por 4 anos. Por quê? Porque, de repente, com essa sinalização de acerto, né, com a situação de acerto de São Paulo, Marcos Leonardo e o próprio Al Hilal, o nosso gloriosíssimo Al Hilal começou a receber propostas, sondagens de todo lado. E aí ele falou, pô, estava recebendo proposta por ele. Eu tirei ele da lista de jogadores que vão jogar o Sauditão, porque até a questão dos, como eu posso dizer, dos estrangeiros, né? Tem lá o limite de estrangeiro. Tirei ele daqui. Ninguém se importou. Agora que ele está indo para o São Paulo, um monte de gente está aparecendo, quero ver se eu consigo negociá-lo já. O problema é que parou na vontade do jogador. E é isso que tem chamado a atenção. A vontade do Marcos Leonardo em jogar no São Paulo. Por quê? Como ele está fora dessa lista, como a gente já disse, o jogador ficaria escanteado, ficaria largado, ficaria jogado às traças. E aí, ele falou, bom, se o São Paulo teve interesse, eu vou jogar no São Paulo, né? Jogo lá, fico um tempo lá, uns 4 meses, tento ganhar a Libertadores, o tetra da Libertadores, e aí volto valorizado, volto por cima, do que ficar escanteado e acabar aí para algum mercado secundário, aquela coisa toda. Ele sabe que o Ancelotti está pertinho agora, então pode também ser uma porta para ele voltar à seleção brasileira. E assim, vamos ser sinceros, independente do time, se ele fosse para o Flamengo, vamos lá, vamos colocar aqui as claras, vamos colocar as claras aqui. Se ele fosse para o Flamengo, ia ter que brigar por posição. O Pedro lá está numa boa fase, depois que tretou com o Felipe Luiz, né, aquela coisa toda. No Palmeiras, bom, Palmeiras a gente sabe como funciona. O Abel, de uma hora para outra, pode simplesmente não querer o jeito dele jogar, não se encaixar, aquela coisa toda. Não sei se também seria 100% titular. O São Paulo é o caminho que ele tem para jogar de fato, não é mesmo? Para jogar de fato. Então, o São Paulo é o melhor caminho, a melhor saída para o Marcos Leonardo mostrar o seu futebol. Ele é titular absoluto, será titular absoluto do São Paulo. Só tem que saber quem será a dupla dele. Né? Se vai ser o Lucas, assim que ele estiver pronto, se vai ser Marcos Leonardo e Luciano, se vai ser o André Silva, enfim, quem será a sua dupla? Mas que o Marcos Leonardo deve ser o titular com muita tranquilidade, isso, com toda certeza, ele deve ser o titular. Então, por isso, de repente, que até a escolha do jogador, por mais que seja o coração do jogador falando para jogar no maior do mundo, no São Paulo, o jogador também pensa na carreira. E aí não tem outra coisa. O São Paulo, ele vai conseguir mostrar que é útil e mostrar que tem valor, tanto para o mercado internacional quanto para o mercado nacional, falando lá do Sauditão, da Arábia Saudita, aonde rola a grana. Tomara que tudo dê certo, tomara que tudo se encaixe. De repente você está assistindo esse vídeo e o Marcos Leonardo já foi ter anunciado pelo São Paulo, e é isso que a gente imagina. Um outro jogador que o São Paulo também corre contra o tempo para anunciar é o Mailton. Tá tudo certo, o jogador está em São Paulo, está treinando, tá tudo beleza. O problema é que a FIFA não liberou ainda o documento para o Metalist receber de volta o jogador da Chapecoense, porque o Metalist tem os transfer bans. Só que, em relação ao Mailton, a FIFA entende que o jogador e também o clube terceiro, que no caso é o São Paulo, não podem ser punidos por lambanças do Metalist. Então, o que acontece? O documento deve sair. O São Paulo achou que esse documento saía até na sexta-feira, para ficar com mais tranquilidade, para registrar, para fazer a coisa. Então, não ficou. Ou seja,
O São Paulo hoje trabalha em duas forças-tarefas diferentes. A força-tarefa para fechar o Marcos Leonardo, pressionando lá o Al Hilal, que também falta um documento, e pressionando a FIFA e o Metalist para poder também trazer essa documentação, para não ficar aquela loucura de último dia para registrar os dois. São duas frentes, duas forças-tarefas, dois jogadores que são peças importantes, ou serão peças importantes, para o técnico Hernan Crespo. Falando de Crespo, Crespo deu folga para a galera, só voltam na quarta-feira a treinar devido à data FIFA. Enfim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Bem travado, bem coisado, bem puto da cara, mas com as coisas aqui do vídeo, mas não com a informação. Queria agradecer a todos, obrigado pela compreensão. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço, valeu demais. Tchau.